Permita-me iniciar este bloco com uma terceira nota na tela. As orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. O conectivo é a conjunção subordinada adverbial. Final, causal, temporal, enfim, de acordo com a classificação da oração. Quando deslocadas, a pontuação é obrigatória. Porém, quando não deslocada, corrija, a pontuação é facultativa. Isso nas adverbiais. Mas nas adjetivas, vimos que não tem um caso facultativo porque muda sentido, não é isso? Ter cuidado. Bem, observe o 18.1 comparando com 18.2 e 18.3. Observe que eu vou fazer uma colocação para você. Leu? Pois bem. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu quero mostrar que a 18.1 traz uma oração subordinada adverbial temporal, mas deslocada, né? E aí, claro, essa vírgula aqui, ó, usada após a palavra pedido, ela é obrigatória. No 18.2, por não estar deslocada a adverbial temporal, a adverbial não deslocada, porque veio após a principal, essa vírgula aqui é facultativa. E que eu posso substituí-la por travessão. Ok? E aí você diz, Edivaldo, eu posso substituir na 18.1 a vírgula por travessão? Claro que pode. Só deve observar que na 18.1 a pontuação é obrigatória, seja vírgula, seja travessão. Não é isso? E na 18.2 e 18.3 a pontuação é facultativa. Mas por quê? Porque a adverbial não está deslocada. Quais são os articuladores das adverbiais? Bem, você tem aí proporcionais. Pode ler. Finais. Conectivos temporais. Isso. Concessivas. Isso. Cuidado com quanto é concessiva. Tá? Isso cobra muito. Conformativa. Isso. Comparativa. Conectores ou articulações consecutivas. Condicionais. Causais. Bem, um detalhe. Enquanto com quanto é concessiva, por quanto indica causa. Tá? Exercício. Classificar as orações em destaque. Como é que você classifica esta primeira oração? Isso. Perfeito. Como é o nome do conectivo que? Perfeito. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Disseram. Disseram o quê? O verbo está trazendo apenas a transitividade direta. Então, a oração é subordinada, substantiva.
Nas substantivas, o conectivo é a conjunção integrante ou conjunção subordinada integrante. Faça agora essas duas. Oração subordinada, adverbial, temporal. Não é isso? E 3 pessoas se aproximaram dela, é o P. O que é o quando? Isso. Conjunção subordinada, adverbial, temporal. Nesta letra C, eu diria assim para você. Encontrar um O antes de um Q, vê se você consegue substituir o O por aquele ou aquilo. Fiz aquilo que determinaram. Posso ou não posso? Repetindo. Encontrar um O antes de um Q, veja se você consegue substituir o O por aquele ou aquilo. Fiz aquilo que determinaram. Eu pude substituir o O por aquilo. Então, diga que o O é pronome demonstrativo. E diga que o que é pronome relativo. Ok? A ideia é essa. E aí você vai separar justamente aqui, antes do que. Por quê? Porque se o que é pronome relativo, e ele o é, pronome relativo é o começo da oração subordinada o que? Adjetiva. Tá? É o começo da oração subordinada adjetiva. Então, a primeira é o P em relação à segunda. E a segunda é a oração subordinada adjetiva em relação à primeira. Fiz o que determinaram. E o que é que eu fiz? E o que é que determinaram? Corrigiram o aviso. Está ou não está a última identificando a referenciação apresentada na primeira e na segunda? Mas a segunda entra na primeira, né? Então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva da primeira, reduzida de infinitiva. Se eu aplicar a regra da pontuação do aposto, lembra? Um aposto no final da estrutura, antes, ou 2 pontos, que é o que se fez aí, ou vírgula, ou travessão. Então, após determinaram, poderia existir uma vírgula no lugar de 2 pontos. Poderia existir um travessão. Tá? Vejam essa letra D. Faça a classificação dela. Como é que você classifica? E aí, primeira, pede aí. Gostaria. Perfeito. É a oração principal. Quem é o objeto indireto de gostaria? Quem é? Então, de que ela se mostrasse atenta. É o primeiro, né? É o primeiro aí. Que é um segundo aí? De que trouxesse um relatório. Também é o segundo aí. É ou não é? Deixa eu pintar ela de cor diferente. É a segunda oração com objeto indireto. Em relação à primeira, né? Gostaria de que ela se mostrasse atenta e de que trouxesse um relatório. Então as duas são subordinadas, substantivas, objetivas indiretas.
Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E a primeira é a principal delas. Não é isso? O que seria esse que? Que eu vou pintar de amarelo para você. Não é o conectivo dela? É a conjunção integrante. Agora, veja que após relatório tem um que. Esse que representa ou não relatório? O relatório revelasse objetivamente os fatos. Então a última é a oração que tem pronome relativo. Como é que você classifica? Essa última aqui. É a oração subordinada, o quê? Substantiva, completiva, nominal. Não. Pode apagar. Isso aqui não é complemento nominal. Não é isso? Ah, é a oração que tem pronome relativo? Sim, o que é que tem? Se o que é pronome relativo, como você classifica essa danada? Ah, é a oração subordinada adjetiva. Isso, nunca esqueça. Toda oração que tiver pronome relativo é subordinada adjetiva. Tem vírgula antes de que? Após relatório? Não, então ela é restritiva. Ok? Faça agora essas. Se ela sobreviveu, ignoro. Quando ela chegou, não sei. Ela confia no que lhe digo. Ignoro. Quem ignora, ignora algo. E aí, objeto de direto. E então, eu quero que você veja que tanto na letra E quanto na letra F, as orações em destaque surgem de verbos transitivos diretos. Está vendo? Então são orações que exercem o valor de objeto direto. Objeto direto. Então são orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. E ignoro, assim como não sei, são orações o quê? Principais. Então não se deixe levar, o que eu quero mostrar é isso. Ah, porque eu vi um se, eu pensei que era adverbial condicional. Ah, porque eu vi um quando, eu pensei que era adverbial temporal. Olha, para a segunda oração, a letra F, ser uma subordinada adverbial temporal, ela teria que exercer o valor de adjunto adverbial. Para a primeira oração, que inicia com se, né? Ser lida como oração subordinada adverbial condicional, ela teria que exercer o valor de adjunto adverbial. Enfim, na primeira e na segunda exemplificação da tela, eu não tenho orações que exercem o valor de adjunto adverbial. Eu tenho orações que exercem o valor de objeto que? Direto. Por isso que são orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. E claro, não sei ou ignoro, são as orações regentes ou orações principais. Retome. Ok? Agora, nessa letra G, lembra? Um O antes de um Q. Não esqueça. Um O antes de um Q. A ideia é essa. Eu posso substituir o O por aquele ou aquilo? Posso. Então, ela confia naquilo que lhe digo. Então, corte logo entre o O e o Q. E vai dizer que o é o quê? Isso, pronome demonstrativo. E vai dizer que o que é o quê? Pronome relativo. Então, se o que é pronome relativo, a segunda oração, oração subordinada adjetiva, restritiva. E a primeira é OP. Ok? Agora, se pedirem o valor sintático do pronome demonstrativo O e do pronome relativo que, bem,
Quem diz ela confia naquilo, confiar em algo. O O é objeto indireto de confia. E quando eu pego o que para buscar a sua função sintática, olha o verbo dizer, eu digo aquilo a alguém. O que é objeto que direto de dizer. O D, objeto direto de dizer, e o O é objeto indireto de confiar. Veja que nem sempre os dois conectivos exercerão a mesma função. Ou, como alguns candidatos pensam que sim, mas estão equivocados, nem sempre, numa estrutura como essa, o pronome relativo que vai exercer sempre a função do termo que ele substitui. Tá? Tem que parar, separar cada oração e viver o quê? A autonomia de cada oração em sua estrutura sintática. Tá? Vamos voltar. Agora você está diante de orações coordenadas. Bem, as orações coordenadas são as orações que não trazem dependência sintática. Temos as coordenadas sindéticas, né? E é bom destacar que aqui não há o quê? Não há dependência sintática. Temos as coordenadas assindéticas, as que não têm conjunção, e temos as coordenadas sindéticas, as que têm conjunção. E, obviamente, as que têm conjunção serão classificadas em oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Olha os conectivos de cada uma. Ok? E aí eu chamei a atenção no final, né, para o conectivo pois, tá vendo? O pois, para ser explicativo, ele virá antes do verbo. Ou seja, não estará destacado, aliás, deslocado. E o pois, após o verbo, é que vai ter valor de conclusão. Vamos a exemplos? Ela saiu cedo, mas chegou... Ele saiu cedo, aliás, mas chegou atrasado ao escritório. Se uma pessoa sai cedo, espera-se que não se atrase. Né? Mas eu trago o quê? O atraso de sua chegada. Então, a segunda é uma oração coordenada sindética, porque tem um conectivo mais. E sindética o quê? Adversativa. E ele saiu cedo, é a principal? Não, não há principal no mundo das coordenadas. Ele saiu cedo é oração coordenada assindética, ou seja, não tem conectivo. Luciana trabalha naquela loja e estuda na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho orações coordenadas. A Luciana, permita-me, pratica duas ações. Então tem uma soma de ações. Esse é o contexto. Luciana trabalha naquela loja, é a primeira. É uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E estuda na Universidade Federal de Pernambuco, é a oração, claro, coordenada sindética aditiva, não é isso? O conectivo I aí é aditivo. Mas será que o I é sempre aditivo? Resposta, não. Se eu dissesse para você que ela estudou todos os tópicos do programa e não acertou uma questão sequer. Raciocina. Se ela estudou todos os tópicos do programa, espera-se que ela acerte algo. Então, o I aí, e não acertou uma questão sequer, é conjunção adversativa e não aditiva na tela. Paulo estuda ou Paula trabalha.
Aqui você tem um ou com elemento excludente e não includente. Ok? Então, estabelece uma ideia de alternância. A segunda oração, ou Paulo trabalha, é uma oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção alternativa. E a primeira, Paulo estuda, é a coordenada assindética. Fez sozinho toda a planta do casarão. Sabe, pois, de fato, todos os detalhes. Veja que o pois, neste ambiente, ele está o quê? Está deslocado, está após o verbo. Então ele passa a ter valor de conclusão. A segunda oração grifada, portanto, é uma oração coordenada, sindética, que tem a conjunção conclusiva. E a primeira é a oração coordenada assindética. Ela não irá ao evento, pois sua mãe não permitiu. Agora, veja que o pois está antes do verbo permitir. Eu tenho oração coordenada, sindética e explicativa. E ela não irá ao evento. É a oração coordenada assindética. Veja agora esses exemplos e faça a comparação entre eles. Eu pergunto, mudou a ideia? Penso, logo existo. Penso, por conseguinte, existo. Não mudou a ideia. O que eu quero que você observe é que, na primeira, logo existo, você tem o quê? Na primeira, você tem uma oração coordenada, conclusiva. Na segunda, você tem uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Eu quero que você observe que a ideia é a mesma, só mudou o quê? A estrutura sintática. Ou seja, no primeiro caso, eu tenho um período composto por coordenação. No segundo caso, eu tenho um período composto por subordinação. E existe, claro, uma equivalência entre as conclusivas no mundo das coordenadas e a consecutiva no mundo da subordinada. Ok? Então, a adverbial consecutiva no mundo da coordenada equivale à coordenada conclusiva e vice-versa. Eu pergunto, qual é a melhor estilística? Nunca diga que a melhor estilística é a coordenada. A melhor estilística é a subordinada. Ok? Então, essa aqui, a número 2, é a que apresenta melhor estilística. Toda vez que você estabelecer uma equivalência entre coordenadas e subordinadas, a melhor estilística vai ser a subordinada. Tá certo? Vamos lá. Penso, existo, pois. Eu pergunto, essa terceira mantém a ideia que eu encontro na primeira e na segunda? Se a ideia é de conclusão na primeira, que equivale à consequência na segunda, então eu estou mantendo a ideia de conclusão, porque o oposto está deslocado. Então, vamos raciocinar assim. Nos 3 primeiros casos, eu tenho a mesma ideia. Já na número 4, eu não tenho a mesma ideia. Ok? Eu não tenho. Na número 4 eu não tenho, não. Penso, pois existe. Você fez a inversão. A última aqui é uma oração coordenada, sindética, o quê?
sindética explicativa. Tá? E claro, penso é a oração que coordenada assindética. Pois bem, veja o que eu estou querendo que você observe, que é o que eu vou detalhar no próximo bloco. Existe uma correspondência, existe uma equivalência ou correspondência entre coordenadas e subordinadas. Existe. Eu vou aprofundar isso no próximo bloco. Mas toda vez que a prova pública exigir de você das duas, entre uma estrutura coordenada e a sua correspondência no mundo das subordinadas, qual é a melhor estilística? Diga que a subordinada é a melhor estilística. Ponto número 1. Ponto número 2. Diga que, havendo equivalência, não haverá mudança de sentido. Ou seja, permita-me mais um exemplo. Uma oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, no mundo da coordenada, equivale a uma coordenada adversativa. A nossa concessiva, adverbial concessiva, na subordinada, equivale a coordenada adversativa. E aí, claro, qual a melhor estilística? A subordinada adverbial concessiva. Tá? Permita-me, uma oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial causal, equivale aqui, no mundo da coordenada, a coordenada explicativa. Mas qual a melhor estilística? A subordinada. Perfeito. Bem, eu vou detalhar isso no próximo bloco.